Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. O Edson Góes nasceu em 1952 em Jandira, só que naquela época os documentos saíam por Barueri, porque Jandira era um distrito de Cotia, né? E que foi emancipado no ano de 1964. Então tudo que se fazia era por Cotia. Nasci em Jandira, como acabei de dizer, sou da família Góes, meu pai é o Rubens de Góes, meu pai trabalhou e se aposentou no frigorífico Wilson, em Presidente Altino e em Osasco, né? Minha mãe era uma batalhadora, né? Doméstica. Naquela época ela trabalhava também, veio as dificuldades, ela trabalhava em casas de família em São Paulo. Mas com tudo isso aí conseguimos sobreviver, né? Hoje estamos contando uma parte dessas histórias. E como acabei de dizer para você, meu pai é um desemancipador de Jandira, Rubens de Góes. As nossas famílias se divide na verdade em duas famílias tradicional de Jandira, que é a família Góes e a família Soldé. Por quê? Por que família Soldé? A minha mãe, né, era a irmã dela, minha tia, falecida minha tia, dona Eunice, que é a esposa do seu Crécio, posso dizer porque a esposa sempre é esposa, né? Então a minha mãe era irmã da esposa do Crécio. Então somos parentes próximos, né? Somos primos, Soldé, professor Soldé, tenho meus primos, né? Acho que você já entrevistou eles. E e assim, a gente lutou, batalhou, tinha meu avô, né? Meu avô foi aqui de Jandira, uma pessoa batalhadeira também, tomava conta de algumas chacras aqui em Jandira. E também tinha o Wesley Teixeira também, né? Que queira ou não queira faz parte, né? Porque a minha mãe também é irmã da mãe do Wesley, tá? A minha mãe é irmã da mulher do Wesley. E teve meu tio Posidônio, que foi acho que 3 ex-vereador em Jandira, foi presidente da Câmara, que minha mãe era irmã da mulher dele também. Então eram 3 irmãs, né? Não era mais, mas assim, por isso que a família, é, como acabei de dizer para você, dividiu em dois, né? Família Soldé, por parte da minha mãe, que é irmã da esposa do Crécio, e por outro lado do meu pai, que é da família Góes. E estamos até hoje aqui em Jandira, não mudamos de Jandira, continuamos, como diz o outro, somos fiéis a Jandira, gostamos de Jandira, amo essa cidade. Por isso que eu estou falando para você, eu senti privilegiado de dar essas reportagens para vocês, até onde eu posso, né? Porque eu também não posso inventar coisa que não é realidade. Então aqui era o poste da Eletropaulo. Antigamente era Light, né? E essa ruazinha aqui é aquela que entra aqui da João de Góes, que ela entra por Ouro Verde. Aí o que acontece? Essa ruazinha aqui, na verdade, esse rio aqui foi mudado, tá? Não sei se falaram isso pra você, foi mudado, tá? Aí o que acontece? Essa ruazinha que vem aqui e sobe, aqui em cima era a Capela dos Góes, né? Meus avós que fizeram a Capela dos Góes. Acho que tem outros livros que destacam melhor. Essa rua aqui, ó, se vocês notar aqui, aqui não tinha o prédio. O Tabrado tá atrás aqui, ó. O Tabrado tá... Essa rua aqui tá aqui mais ou menos, o Tabrado. Aqui, ó, tinha uma ruazinha aqui, que seria aquela que nós passamos beirando no muro, que seria de algum pessoal do colégio. Eram umas 3 ou 4 casas. E essa rua aqui, na verdade, ela passa onde tem um muro ali. Tá vendo esse muro da quadra? Não tinha esses condomínios? Então ela passava aqui, aonde tem esse muro aqui,
que é aqui, ó. Ela vinha, aqui no fundo tinha uns 2 olaria, fazia tijolo, né? Aí subia, tal, e aqui tinha a Capela dos Góis. Aqui passava na Vila Márcia, aqui assim, a Estrada dos Romeiros, que ia para Itu. A Estrada dos Romeiros, entendeu? Hoje o que aconteceu? Essa estrada, né, existe em parte, só na história, porque na verdade ninguém passa mais ali, porque a João de Góis cortou, então daqui para cá vai para Alvorada, daqui para lá ia para Vila Márcia, mas depois fecharam, virou, a rua acabou e ficou nisso. Ah, do Figueirão, o que eu posso contar assim? Que a gente era moleque, a gente ia na árvore. E naquela época, o que acontecia? Vamos ver aqui. O que acontecia? Aqui morava um cara que ele vendia sardinha. Eu não sei o nome dele. Sabe aquelas latas, umas caixas de lata? Ele vendia sardinha. Todo mundo comprava a sardinha dele. É Zé Peixeiro. E aqui, ó, essa árvore, na verdade, era um tipo de um matadouro. Eles matavam gado. Se você for nela lá, não sei se existe hoje, mas nós era moleque, tinha vários ganchos enfincados na árvore. Eles batiam os ganchos, tipo de um, sabe, para eles poderem amarrar o boi, desossar o boi, entendeu? Era clandestino, mas tinha isso aí lá. Aqui é o seguinte, aqui era José Manuel da Conceição, né? Desse lado ficavam os homens. Hoje, aqui atrás dessas árvores não aparece, mas onde é o negócio de eventos lá, como se dá o nome? Auditório. Auditório, está atrás dessas árvores aqui não relata. Essa casinha existe ainda. Aqui foi a primeira vez que foi feita a Câmara Municipal de Jandira. Foi feito aqui, você sabe, né? Foi feito aqui, ó. Esse prédio existe até hoje, que é o negócio da faculdade, né? Então tá. Então, aqui, ó, pode ver que tem até um menino andando aqui. Nós era moleque, nós cabulava a aula e vinha onde é a prefeitura, aqui desse lado, a gente vinha, ali ficava o internato das meninas. Então quando elas iam para as classes de aula, então elas vinham pela essa pontinha, e aqui tinha várias salas de aula, entendeu? Depois que acabasse, elas voltavam, ia cada um para o seu alojamento, entendeu? Porque vinha muita gente de Cuba, Argentina, americano, entendeu? Vinha muita gente assim de outros países aqui no Mackenzie. Aí o feitor, como é o nome? Reitor liberava a gente vinha tal e passava para pegar caqui, maçã, que tinha várias plantações, abacate, essas coisas aradas, entendeu? Aqui é a linha do trem, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é muito legal. Aqui é o seguinte, se você ver aqui é a oficina do Massal. Aqui é a Casas Bahia. Não sei se falaram isso pra você. Aí você vindo pra cá, aqui é o pai do André, lembra do André? Seu Antônio Barbeiro. Aí tinha o quê? Olha bem, tinha uma concorrência, seu Antônio tinha uma pessoa aqui que cortava cabelo. Pode ver que tem até escrito barbeiro aqui. Ó, barbeiro, dá pra você notar, bem pequenininho. Então era uma concorrência os dois. A gente era pequenininho. E esse barbeiro, ele não tinha uma orelha. Cortaram, não, verdade, eu tô contando a história verdadeira. Tinha. Aí ele falava pra nós, aí quando olha só, aí quando tava muito cheio do seu Antônio, nós ia nele. Aí nós perguntávamos, molecada, por que você não tem orelha? Eu falei, não, eu fiquei barbeiro porque na época, não sei onde que ele foi cortar cabelo, e o cara errou a navalha e cortou a orelha dele. E contava essa história pra nós. Oficina do seu Massal. Entendeu? Aqui, ó. Voltando aqui agora. Aqui, ó. Não sei se contaram pra você. Aqui morou a dona Antonieta. Foi a vereadora de Jandira. Aqui, ó. Aquilo que eu falei pra você. Aqui é o Casa Jandira, que era do seu... Como é o nome dele que eu tava comentando? Salum. Mas aqui, ó. Mais pra cá, era uma cooperativa. Essa cooperativa... Ela tá mais ou menos aqui, ó. Aqui ainda é a Conceição São Martino. Vamos memorizar aqui. Aqui, ó, hoje aquelas lojas. Aqui tá a Marabras. Mais pra cá, aqui voltando, tá o Magazine Luiza. Certo? Aí nós vamos chegar nesse ponto. Aqui é onde sobe
Conceição, São Não, Martinho? não, não. Aqui sobe. Ah, o Ilhavadel. O Ilhavadel, aqui na esquina, onde está o Banco Itaú, certo? Bom, voltando aqui. Aqui, ó, na época, aqui fizeram um pronto-socorro chamado... Mas ele não vingou, não. Eu não recordo se era Santa Cruz ou Vera Cruz. Sei que teve um pronto-socorro particular aqui, era grande. Aí, como não deu certo, tudo, fizeram um salão de baile. Aí, na época da juventude, da Jovem Guarda, aí tinha um pessoal que tocava, por exemplo, Faria participava, o Jacó participava, entendeu? Participava o Domingão. Então era bem aqui, ó. Entendeu? E aqui, ó, aqui era uma casinha que eles faziam jogo de bicho, naquela época já existia, hein? Jogo de bicho aqui, ó. E voltando mais pra cá, tá o açougue do Quinzinho, entendeu? Bom, aqui dá pra você notar aqui, ó, tudo pé de caqui, pé de maçã, tudo isso aqui, ó. E a gente participava aqui. Aqui é a entrada do... Aqui não estou recordando. Aí, isso aqui é onde a delegacia... Era a delegacia de Jandira, lá onde é a igreja católica. Por esses dias eu estava olhando no livro, que eu conto essa história, inclusive até chego até a brincar com algumas pessoas. Não, eu conheço Jandira. Ah, você conhece Jandira? Conheço. Igual, eu até brinco com um amigo meu, não vou citar o nome dele, que ele é vereador. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu conheço o Jandira. Ah, você conhece? Então eu vou perguntar algumas coisas para você, você vai ter que responder para mim. Aí eu fiz várias perguntas, ele não me respondeu. Eu falei, então você não conhece o Jandira, você está falando com uma pessoa que conhece. Não, modéstia à parte. Eu era criança, então eu brincava demais. E vou te contar uma outra coisa. Aí eu peguei e falei assim para ele, no centro de Jandira existiu uma bomba de gasolina que eu ia com meu pai... Naquela não era que era gasolina, era gasolina azul, mas ninguém tinha carro. Então, na verdade, o cara nem vendia era querosene jacaré. Depois eles fizeram os fogãozinhos, que não existia fogão, era um fogão tocado a querosene. Chamava fogãozinho jacaré também, entendeu? Aí aqui, olhando aqui, aí a bomba aqui, ó. Aqui ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ela acende, em cima ela tinha um globo enorme, olha ela aqui como ela é, tá vendo aqui, ó? Ó, tinha essa bomba, tipo americana, aquelas redondas assim, ó, entendeu? Eu vinha com meu pai comprar querosene aqui, aí ele punha na manivela, entendeu? Pergunta isso aí pro pessoal, até aqueles antigos também não a lembra. Mas, tá vendo ela aqui? Deu pra você notar aqui? Aqui, ó, ela aqui, ó. Olha o formato dela, ela descia assim, e era manivela. Esse japonês aqui, ele vendia também. Ele morava atrás do cemitério. Sabe o cemitério de Jandira? Então descendo lá na chácara que era do Ribeirinho. Esse japonês aí, ele vendia, ele plantava lá, pode ver que com um carrinho ele vendia mandioca, vendia verdura, vendia de tudo. Entendeu? Aqui aparece ele outra vez, ó. Dá pra você notar ele com o chapéu, entendeu? E esse carrinho, do que é? Esse carrinho aqui era do seu Milton. Vamos ver se vai aparecer por aqui. Era seu Milton. Esse Milton aí, eu acho que você lembra. Você lembra daquela pontinha que tinha do lado do Bradesco, que não existia o Bradesco? Você lembra de uma pontinha? Todo mundo sentava nessa pontinha? Pontinha da pica. Você lembra? Você lembra que tinha uma barraquinha do lado? Você lembra? Não sei se tem aqui. Esse seu Milton, ele começou vendendo aqui, depois ele passou para essa barraca. Acho que nem existe mais esse homem, não existe mais, entendeu? Ele vendia, depois ele comprou essa barraquinha, ou construiu, não recordo, e estava vendendo ali. Então, essa cachoeira aí, eu acho que pouca gente, não sei se tem medo de falar, de falar, não é verdadeira, mas é verdadeiro. Se você procurar as pessoas bem antigas, eles vão relatar a mesma coisa. Essa cachoeira tem a rua Fernando Pessoa. Tem o Largo 8 de Dezembro. Você subindo pro lado subindo na Fernando Pessoa, vamos colocar sentido, vamos colocar sentido Itapevi ali. Tô dando um exemplo. Subindo na Fernando Pessoa, então ficava mais ou menos uns 1000 metros ao lado direito. Se vocês analisar, tem um riozinho que passa na Fernando Pessoa, ali por trás, onde ele vem e chega aqui no centro de Jandira, ele passa ali para Via Expressa, esse riozinho.
E o que acontecia? Era uma queda d'água mais ou menos uns 3 metros de altura. Então, e era tudo cheio de mato, urtiga. Inclusive essas urtigas, quando a gente passava lá, encostava, dava uma coceira. Então nós ia correndo e pulava na água da cachoeira. Porque a cachoeira era... Tudo que é cachoeira, ela é redonda, né? E tinha umas pedras. Então naquela época, os esposos, as esposas, os filhos, as filhas, como acabei de dizer, não tinha energia elétrica, era bomba, era sarilho, balde. Então a gente ia na cachoeira, e sábado, domingo reunia as famílias, levava as esposas, os filhos, as filhas, tomava banho, levava sabonete, toalha, e ali nós tomava banho na cachoeira. Mas aí entrou a companhia Melhoramentos de Jandira, loteou todo aquele lado que é o Palmares, tudo ali, então acabou a cachoeira. Hoje se tornou um córrego, que se fala córrego, né? Alguma parte dele está encanalizado, alguma parte, as outras lá para cima, não sei, porque agora tem casas do lado, no fundo, eu não sei. Mas antigamente, essa água era limpinha, entendeu? E quando chegava ali perto do posto Calimar, esse riozinho passava limpinho. Aí nas molecada fechava a água, punha umas madeiras, fechava o riozinho, com madeira, pedra, e enchia d'água. Nós tomava banho ali também, molecada, né? Tomava banho. E essa cachoeira era muito legal, porque tinha muita mata virgem nela, né? Porque aquele alto, assim, se você analisar o Palmares ali, aonde... Vamos dar um ponto de referência. Subir na Via Expressa, ali... Como eu posso? Tem uma agência de carro na esquina da Via Expressa. Mas quando você entra pro sentido do sentido da Praça 8, ali era tudo calipeiro. Eu acho que tem um livro aí que relata, o pessoal pegava capivara, pegava tudo ali, entendeu? Depois, com essa companhia Melhoramentos, entrou em Jandira, loteou tudo, seu Pereira, o Barqueiro, então acabou tudo. Destruíram a cachoeira e morreu a cachoeira. Voltando agora à farmácia do Frank. O Frank, ele mudou para Jandira, ele era um bom farmacêutico, ele tinha os 2 filhos dele, né? E ele mudou numa época para Jandira, que Jandira era o quê? Umas 30 mil, vamos colocar 25 mil pessoas, né? Então ele se destacou bem, ele arrancava dente, como farmacêutico, ele tinha lá, era no alicate, né? Alicate, sei lá se passava no espírito, que ele arrancava dente. E ele tinha uma fama que curava bronquite. E ele inventava lá uns xarope e tal, né? Bom, aí eu trabalhei numa determinada farmácia em Jandira, entendeu? Não posso nem falar porque fica até... como é que eu posso dizer? Antiético. Antiético, ele já morreu, essa pessoa e tal, né? E eu trabalhei nessa farmácia. Aí, ele chegou um dia pra mim e falou, o Frank me tá destacando aí, né? Com o negócio de curar bronquite e tal. Mas nós vamos curar também. Aí o que acontecia? Ele tinha atrás da farmácia lá, tinha um fogão, aí ele colocava açúcar e... Isso é verdadeiro. Ele colocava açúcar lá e punha uns produtos, erva doce, essas coisas lá, aí eu mexia. Tava mexendo. Tá bom? Mas o seu fulano tá bom? Ah, tá. Vai, mexe mais um pouco, tem que engrossar esse caldo, tal. Aí, tá bom. Agora você vai lá, pega os vidros, já lavou os vidros, já lavei, tá tudo lavadinho. Vamos encher. Pegava o funilzinho, aí, isso aqui nós vamos curar bronquite. Pá, colocava lá e colocava um papelzinho. Tomar de 3 em 3 horas, 6 em 6 horas, tal, entendeu? E ficou essa briga dos dois, depois o Frank veio a falecer, né? Depois a Jandira começou a crescer, e hoje só história. Hoje é só história. É uma história que é verídica, entendeu? Que eu sou testemunha ocular, que, entendeu? Que eu participei do caldeirão lá, mexendo lá, o caldo grosso lá. Tá bom. Não, mexe mais um pouquinho, tal, né? Tem que engrossar, tal. Pegava na colherzona lá. Não, agora tá bom, chegou o ponto, é esse ponto mesmo. Aí enchia lá, punha etiquetezinha, tomar de 8 a 8 horas e vamos que vamos. E foi isso aí. É uma história legal, mas... De antigamente? De antigamente.
Antigamente, né? Mas só que você tem que analisar que tem o futuro, vem a modernidade, né? Muitas coisas mudou. Naquela época, tinha a carroça de boi, entendeu? Tinha a carroça de boi, a Dona Pedrina, que é lá na Parque Santa Teresa, tinha a família do Serginho, que era em frente ao posto de gasolina, ali que é o Largo 8, que eles tinham gado também, que era a Dona Chiquinha. Ela, uma veinha, ela que saía buscar o gado dela todo dia. Ali tinha gado, ali, entendeu? Eles tinham gado, ali tirava leite, vendia leite, em frente ao posto de gasolina, ali Tonimar, no Largo 8 de Dezembro. Nós era molecada, então, como eu morava ali em frente ao ginásio de esporte, nasci ali, em frente ao ginásio de esporte ali, nasci ali, exatamente ali. Essa casa existe até onde é a veterinária ali. Aí o que acontece? Nós era moleque e nós vinha para a escola, entrava às 7 horas aqui no Termo do Leste. Só que naquela época saía de casa mais cedo, molecada, sabe como que é molecada? E onde é o Mercado Barbosa? Hoje era no Mercado Barbosa, ali era uma tinturaria, lavanderia dos japoneses, certo? É lavanderia. Aí o que acontece? Naquela época, depois começou a surgir as luzes elétricas. Antes era a lampião. Aí um querosene e jacaré. Aí veio a modernidade, começou. Aí tinha energia elétrica do centro de Jandira até o Largo 8 de Dezembro. Depois, com o decorrer do dia, foi expandindo. Mas tinha. Então, o que acontecia? A gente descia para ir para a escola e ali bem em frente ali o Barbosa, depois os japoneses venderam para o Barbosa, tinha uma estradinha e a tinturaria era lá embaixo, quase no nível da garagem lá embaixo do Barbosa, do estacionamento. Aí, o japonês, a Light, naquela época, ele era responsável de acender a luz de Jandira, da rua. O japonês, ele era responsável de acender do centro de Jandira, Conceição São Martino, até o Largo 8 de Dezembro. Aí tinha um poste, né? O poste, e em cima do poste tinha uma caixinha. E tinha uma manivela. Aí o japonês chegava lá era um tipo assim de um negócio de alumínio de emendar. Ele puxava assim e vinha emendando. Aí o que acontece? Ele ia lá e enganchava aquele suporte na manivela lá em cima, empurrava, ele acendia a luz. Aí daí ficava a noite acesa, só esse pedaço. Depois ele ia de manhã, punha lá e invertia, desligava. Daí descia lá, ô Japão, não lembro o nome dele. Ô Japão, a luz está acesa. Faz um favor para mim, vai lá e desliga. Então nós molecada, eu cansei de desligar. Eu cansei. Eu ia lá pegar, ele já deixava ali do lado que ninguém mexia. Deixavam assim no chão, eu pegava aquele suporte não era uma tipo assim, uma madeira levinha. Eu ia lá, enganchava naquela manivela e virava. Aí eu apagava a luz. Aí nós brigava a molecada, quem que vai apagar amanhã? Entendeu? Então nós passava até cedo, porque nós sabia que ele desligava umas 7 horas, dormia até mais tarde. Nós molecada ia lá e desligava. Outra coisa que eu acho interessante falar isso aí, que muita gente, eu não vi relatado no livro, mas eu ajudei também. Aqui em Jandira, não sei se você viu falar de um tal do Seu Crispim. Ele tinha um caminhão, que naquela época o caminhão dele era cheio de capim à roda e amarrado com arame. Porque naquela época não tinha borracheiro. É aqueles pé de bode. Era pé de bode. Então o que acontecia? O caminhãozinho dele, ele era um magrelão alto, usava um chapeuzinho. Ele tinha um jeito assim desses caras romeno, aquele estilo assim. E o caminhão dele, como não tinha borracheiro, era tudo difícil. Aquelas rodas ainda de madeira, sabe umas rodas de madeira? Entendeu? Mas era o caminhãozinho dele, pé de bode que eles falam. Aí ele pegava e enchia o pneu de capim, e amarrava com arame. Aí esse rio aqui,
E onde é a entrada aqui do Ouro Verde tinha uma lagoa enorme, uma lagoa enorme. E ele ia, com o seu caminhãozinho, ele fez um trilho na beira do rio, ele tirava areia. Como que ele tirava? Ele tinha um bambu grande e na ponta do bambu ele tinha uma lata. Igual essas latas, era muita lata, naquela época existia aquelas latonas de 20 litros de óleo, de banha. E o que ele fazia? Ele furava, amarrava o bambuzão e furava toda a lata. Furava, vários, furava. Era mais furo que lata. Aí ele enfiava dentro do rio e vinha puxando assim o bambu, só que ele tinha uma distância, né? Ele vinha puxando, até subir a margem e tirava areia. Aí ele fazia por dia ali, vamos supor, tirava 50, 60 latas de areia, todo dia. Quando ali já não tinha mais, ele ia, entendeu? Aonde que esses botes que você viu podia andar, entendeu? Aí ele vinha tirando, e nós éramos molecada, e ajudava ele. Ô, seu Crispim, vamos ajudar o senhor aí, entendeu? Não, ele ajudava o seu Crispim. Hoje, não sei se relataram sobre isso daí da areia. E esse seu Crispim vendeu muita areia aqui em Jandira. É uma história rica essa aí, viu? Seu Crispim, era até legal se conseguisse achar a família dele, não sei, entendeu? Ele tirava areia com o caminhãozinho dele, através de um bambu, uma lata que ele amarrava, puxava, e todo mundo comprava areia dele, do seu Crispim, entendeu? Eu acho legal essa história do seu Crispim. Não é história, é verdadeiro, não é história. História hoje, né? Hoje é história, mas naquela época era verdadeiro, entendeu? Quantas pessoas, meu pai comprou areia do seu Crispim, ele tirava, e como naquela época... voltando atrás um pouco, meu pai, minha mãe trabalhava e tudo. Então, na verdade, as molecadas era meio largada, entendeu? Mas com responsabilidade. Você vê, eu, graças a Deus, não fumo, não bebo, entendeu? Não tenho vício nenhum, né? Hoje eu sou evangélico, né? Hoje eu sou evangélico, mas eu segui meus passos certinho. E, então nós era molecada. Então a hora que chegava a hora do meu pai vir do serviço, minha mãe, nós corria para casa e tá tudo em ordem, entendeu? Mas a molecada fuçava tudo. E voltando também um pouco atrás, tinha a chácara do seu Pereira. Você conheceu a chácara do seu Pereira? Você sabia que ali eles criavam carpa? Aí. Nós era molecada, nós levava milho, e era grande, viu? Era grande. Tinha gente que ia até lá ver as carpas. Você passava na rua lá, que é a rua Henrique Dias, você olhava assim, era enorme, que é hoje esse riozinho que desce, que passa ali atrás da biblioteca de Jandira, intercala com aquela que vem da cachoeira, que eu contei a história. Hoje se torna um só que passa na via expressa e deságua aqui no rio aqui. Então tinha ele tinha um tanque enorme de carpa. E aonde está a escola Lindomar, naquela época, muitos anos, ele tinha uma torre. Essas papavento, né? Ele tinha uma torre. E essa torre levava a luz para casa dele. Levava a luz. Quando ventava, a luz da casa dele acendia. Quando não ventava, não tinha luz. Aí o que acontecia? Nós molecada, nós ia lá para subir na torre. E ele tinha o pessoal que tomava conta dele, porque o seu Pereira ele foi rico assim, em termos de terra em Jandira. Ele tinha, além dele tomar conta de algumas, ele tinha também. Aí o que acontece? Nós subia na torre, molecada. Subia lá, mas era... hoje a gente vê o perigo que a gente corria, porque aquela lâmina daquela lá podia cortar, a gente caía. Aí ele tinha um pessoal que tinha cavalo. Então os caras iam lá e tocavam nós, subia com os cavalos. Não pode subir aí, molecada. O funcionário do Pereira. E naquela época o seu Pereira, ele era dava para destacar a família que tinha carro em Jandira. Dava para destacar. Seu Pereira foi com um Aeroíris, entendeu? E foi poucos, entendeu? E ele tinha várias terras em Jandira. E por outro lado também ele, como era corretor, como acabei de falar lá atrás, dado melhoramentos, então ele tinha um poder legal. Mas nós subíamos nessas torres para bagunçar lá em cima, mas não quebrava nada. A molecada naquela época era até inocente. Não é como hoje. Hoje o pessoal só quer destruir, entendeu? Quer quebrar. Naquela época nós brincava, mas não destruía nada. Entendeu? Então, eu vou contar um pedaço da história do Tarzan. O Tarzan, na verdade, ele era lutador de telecat.
E o Tarzan, ele tinha fama assim de ser brabão, essas coisas, mas era muito gente boa. Inclusive eu conheço o Haroldo, a família dele, né? A Bartilha. E esse Tarzan, ele tinha hoje ali, aonde que eu posso dizer, aonde é o posto Largou de gasolina, a Mil Coisas. Pronto, vou destacar legal. Mil Coisas, antigamente era um prédio que na esquina era o Bar do Gaúcho. Era o Bar do Gaúcho. E embaixo do Bar do Gaúcho era a academia do Tarzan de luta livre, de boxe. Então tinha muita gente que ia lá, eu agora não recordo se era pago, não recordo, mas era ali a academia, o Tarzan era telecat, entendeu? Ali, tinha de boxe e tinha telecat. E esse Tarzan era muito forte, né, na época, né, meu? Tinha um pessoal que tinha medo dele, mas era muito gente boa. O Haroldo falando bem do seu pai. Ele era muito gente boa. Aí o que acontece? E ali onde é a biblioteca, todos os parquinhos de que vinha já de Seu Murilo. Seu Murilo era viciado em Jandira. Ele mudava o parquinho dele para Tapevi, Carapicuí, Barueri, mas ficava um mês, voltava para Jandira. Ele era viciado, que a turma gostava, que tinha aqueles. Antigamente era som de microfone ainda, de aquelas cornetas. Então na época da Jovem Guarda, então tinha muita música do Roberto Carlos. Então ia lá e pedia, ó, fulano, vou dar um exemplo. Edson oferece pra menina tal, uma música do Roberto Carlos, do Dair José, essa época. E nessa época o Murilo trouxe eu não recordo o nome, mas era assim, era um negócio comprido, lá em cima tinha um sino, dava mais ou menos uns 3 metros de altura. Isso, tinha um sino, entendeu? E tinha um sino, e lá em cima tinha um prêmio. Aí o que acontece? Aí tinha uma marreta. Ó, lembro de. Nossa, até hoje eu conto isso pro pessoal aí. Eu conto isso pro Wesley e morre da risada. Então tinha uma marreta. E quem acertasse lá ganhava o prêmio, né? Mas aquilo ali, na verdade, era a mutreta do parque, entendeu? Tudo você sabe que esses lugares tem mutreta. Aí anunciou aí, Jandira, o Tarzan vai lá hoje bater a marreta. Era assim, era um negócio, uma base com uma mola, então tinha um pino. Então quando você batia, esse pino tinha que subir e bater lá em cima no sino. Aí você ganhava o prêmio. Era terrível, aquilo era pesado, um tipo de um balinho, igual esses que eles jogam malha. Ele subia e tinha que bater. Aí foi anunciado que o Tarzan ia lá. Nossa, juntou de gente. Nossa, o Tarzan vai mandar isso aí, vai arregaçar tudo isso aí. O Tarzan vai bater esse sino aí, ó. Vai arrancar esse sino. Aí o Tarzan chegou, né? Cheio de gente naquela época, tudo era novidade, né? Sabe que cidade pequena assim, né? Tudo era novidade. Aí o Tarzan chegou, todo mundo, Tarzan, né? Aí ele chegou com jeito, do jeito que tá aí não. Aí ele pegou, olhou, que negócio? Igual o goleiro, vai, pula na trave, risca, né? Tudo olhou, naquela época não tinha tal, que ele passava areia na mão, passava tal, né? Nossa, o Tarzan vai arrancar esse sino lá de cima. Aí ele ficou. Ele pegava e batia no chão, fica para calcular. O sino, a base está aqui, ele ficava batendo. Fazendo emoção. Daqui a pouco. Agora! Aí ele falou, todo mundo conta. Tá? 1, 2, 3, assim, sabe? Né? Mas era de trás para frente. Quando chegou no 0, ele deu. Mas ele errou a base. Ele errou e bateu no chão, ele ficou tremendo. Mas foi uma cacetada no chão, a marreta acho que entrou, meu, sem brincadeira. Ó, entrou acho que uns 10 centímetros na terra, meu. Ele ficou tremendo, meu. Aí depois ele foi outra vez, mas não deu em nada, não conseguiu subir o cimo. Essa história é legal, né? Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que naquela época de Jandira pertencer Cotia, isso eu falo hoje pro pessoal, eles não acreditam. Não acreditam. Que naquela época, você sabia que você tinha que licenciar a bicicleta e ter placa? Sabia, meu amigo? Que naquela época, você em Jandira, em qualquer lugar, você sair de Jandira e Barueri, se o guarda pegasse, ele prendia a sua bicicleta, você tinha que ter registro e placa, a bicicleta tinha placa. Aí meu pai, coitado, ele tinha uma bicicleta e ele saía de Jandira e até Cotia para licenciar a bicicleta dele.
Tinha placa. Era placa. Eu falo isso, esse cara é mentiroso, será que é verdade? Não, é história, e a história é verídica, né? Hoje, naquela época era realidade, hoje se tornou uma história, né? Mas é isso aí, cara. Por exemplo, ali aonde é a academia que eu falei do Tarzan, que hoje ali é o posto de gasolina, ali na esquina era um paredão enorme, entendeu? Embaixo era a academia e em cima era o bar do Gaúcho. E nessa paredona, todo mês, tinha filmagem lá. Vinha um cara, trazia uma máquina de filmar, aquelas de antiga. E todo mês passava filme naquela parede. Não precisava nem pôr em lençol. Era naquela paredona. Juntava de gente, família, tudo ia assistir filme lá. Uns levavam cadeira, outros não levavam. E ficava lá. E o cara passava filme. Então, ele morava em Jandira, mas acho que ele nem mora mais, já morreu. Então todo mês era filme, todo mundo já sabia. Vai ter cinema hoje. O que é hoje? É Mazzaropi. Hoje o que é? Tarzan. Hoje é, entendeu? E passava filme ali, juntava todo mundo, as famílias iam assistir filme ali. Você vê que história legal? Ah, tem mais, mas agora fica pra vocês aí. O que eu falo pro povo jandirense é o seguinte, que eu sou nascido em Jandira, adoro essa cidade, eu gostaria que os políticos olhassem melhor pela cidade de Jandira, porque tem muitos pontos históricos de Jandira que foi destruído muitos pontos históricos, e tem que pegar não só eu, mas essas pessoas mais antigas, entendeu? Eu lembro que fizeram um tipo de um museu aí de Jandira, algumas pessoas deu até algumas partes, principalmente das ferrovias, não sei que deu o museu. Eu gostaria que esse museu voltasse, entendeu? Ter um ponto de, sabe, em Jandira, para relembrar as histórias, como vocês estão fazendo, eu acho legal. Esse livro aqui, foi você que fez, né? Olha que coisa linda, entendeu? Você está de parabéns. Você é filho de Jandira também. Eu posso falar que eu conheci o Filastor. E o que eu posso dizer é isso aí, desejar para as famílias de Jandira sorte, né? Porque naquela época, na verdade, foi uma época boa, mas nós tínhamos que ter sorte também, porque não tinha emprego, entendeu? E naquela época Jandira também era muito pequena, não tinha, entendeu? Jandira, na verdade, era uma cidade, como eu posso falar, uma cidade parada no tempo, que pertencia a Cotia. Cotia não se interessava muito por Jandira, depois veio a emancipação, hoje a cidade cresceu, entendeu? Mas é isso aí. E voltando para assim, Jandira era tão quieto que nós escutava, pergunta para os mais velhos, quando a Cobrasma tocava o apito lá, meio-dia em Osasco, nós escutávamos em Jandira. Não sei se relataram isso aí para vocês. Nós escutávamos em Jandira o apito do Cobrasma em Osasco, da firma Cobrasma. E a história é essa aí, tá, pessoal? Boa sorte para vocês, obrigado por vocês abrirem esse espaço. Eu espero que vocês abram espaço para outros também, né? Porque tem que pegar pessoas antigas. Eu penso assim, entendeu? Se estão fazendo a história, pessoas antigas. O pessoal de hoje, como eu acabei de relatar, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, mesmo antigas, acho que não tem memória das histórias, não sabe? As histórias passou. Não, nós temos que resgatar a história, sim. Histórias verdadeiras, né? Histórias verdadeiras. Não podemos contar coisas, entendeu? E é legal. Agradeço vocês, a equipe aí.